Salve meu futuro aprovado, tudo bem? Se você está aqui é porque você quer aprender português de forma clara e objetiva. E o tema de hoje é regência verbal, do nosso quadro Aulas Operacionais. Então, sem mais perda de tempo, vamos ao que interessa. Bom, então chegou a hora de falar sobre regência verbal. É claro que você precisa saber os conceitos de regência. Então, se você está assistindo esse vídeo e ainda não assistiu o primeiro vídeo, que é Introdução à Regência, eu peço que você volte e assista essa aula. Você precisa entender o conceito de regência antes de estudar regência verbal, tá bom? Porque eu quis separar em 3 videoaulas para poder falar sobre regência, regência verbal e regência nominal. Então hoje nós vamos ver somente regência verbal, aquela parte que eu falei que a gente tem que decorar, né? Decorar as preposições, decorar a transitividade. Então é isso que a gente vai assistir na aula de hoje, beleza? Então primeiramente eu gostaria de falar sobre transitividade. Acompanhe comigo aí os conceitos da regência em relação à transitividade dos verbos. Em relação à transitividade dos verbos, nós temos os verbos transitivos, são aqueles que não possuem sentido completo e sim precisam de um complemento para que forme sim o seu sentido. Temos o verbo transitivo direto, por exemplo, Joana comprou uma casa. A gente percebe que o verbo aí é comprou. Quem comprou foi Joana. Mas se você falar somente Joana comprou, falta um complemento, está faltando a ideia para completar a frase. Ou seja, Joana comprou o quê? O que ela comprou? Ela comprou uma casa. Nós temos aí um objeto que não tem preposição. Então o verbo ele é transitivo direto com um objeto direto. Ou seja, não pediu preposição esse verbo. Nós temos o verbo transitivo indireto. Joana precisa de uma casa. Agora o verbo é precisar. E quem precisa, precisa de alguma coisa. A gente não pode falar somente Joana precisa, falta um sentido. E esse complemento que está faltando, ele é regido de preposição. Automaticamente o objeto ele já vem com a preposição que é pedida pelo verbo. Isso é regência verbal. Então, quando o verbo pede um complemento que exija a preposição, nós temos o objeto indireto. Então, esse verbo será transitivo indireto. E nós temos também o verbo transitivo direto e indireto. Joana entregou as chaves ao marido. Então agora a Joana entregou o que a quem? Ou seja, ela entrega alguma coisa a alguém. As chaves é o objeto direto, porque foi um complemento que não pediu preposição. E ao marido, sim, é o objeto indireto, porque esse sim pediu a preposição a. Então nós temos aí um verbo bitransitivo, ou seja, ele pede o objeto direto e também o objeto indireto. Então, isso é regência, né? A gente tem os verbos que não pedem os complementos com preposição e nós temos os verbos que pedem complementos com preposição. E para finalizar, nós temos também os verbos intransitivos. Agora são aqueles que possuem sentido completo. Por exemplo, Joana viajou. Então, automaticamente, eu já entendo que tem sentido completo. Joana viajou, eu entendo já que ela viajou. E não preciso perguntar, Joana viajou o quê? Ou então, de quê? Então, é um verbo intransitivo que tem aí somente o sujeito e o verbo. Ou seja, não temos complementos. E também eu posso dizer, Joana dançou ontem na festa. Continua sendo um verbo intransitivo. Vamos entender o porquê. Quando eu falo Joana dançou, eu já tenho o sentido completo. Eu não preciso perguntar Joana dançou o quê? Ou então Joana dançou de quê? A quê? A quem? Então o verbo ele já é intransitivo, ele não pede objetos. Esse ontem e o na festa são simplesmente adjuntos adverbiais, ou seja, termos acessórios da oração. O próprio nome já diz, são termos acessórios, ou seja, eles são facultativos em relação à montagem do período. Eu posso dizer muito bem Joana dançou, eu posso dizer também Joana dançou ontem ou na festa. Então são somente termos acessórios à oração. Adjuntos adverbiais não são considerados termos integrantes da oração, ou seja, objeto direto ou objeto indireto.
Então vemos aí a transitividade dos verbos, né? Quando o verbo pedir a preposição, ele é transitivo indireto. Quando não pedir complemento nenhum, ele é intransitivo. Cuidado para não confundir esses dois, né? O transitivo direto, ele não pede preposição, mas o que você vai confundir é o transitivo indireto com o intransitivo. A diferença está na pergunta que você faz, no sentido da frase, né? Se eu falar Maria precisou de alguma coisa. Quando pede, obrigatoriamente pede esse complemento, ele é transitivo, tá? Mas se eu falar Maria caiu, você já entende que ela caiu. Você não precisa perguntar onde ela caiu, isso já é curiosidade da sua parte, tá? São termos acessórios que eu posso acrescentar ou não, beleza? Se alguém chegar na sua casa agora e falar, olha, ela bem comprou, você vai ficar curioso. Aí sim, você vai perguntar, peraí, ela comprou o quê? Então só comprou não faz sentido, ou seja, ele é transitivo, ele precisa de um complemento, tá bom? Então aí sim nós temos verbo transitivo. Mas se alguém chegar na sua casa e falou, olha, João viajou, então ele viajou, você já entendeu que ele viajou, ou seja, tem sentido completo, é um verbo intransitivo. E nós vamos falar agora das preposições, ou seja, já conhecemos a transitividade, agora precisamos saber se esses complementos eles vão receber ou não as preposições, tá bom? Então, só relembrando, você precisa também saber as funções sintáticas dos pronomes, que isso está na aula anterior, na videoaula anterior, Introdução à Regência, você vai conhecer a função dos pronomes na regência, beleza? Então, vamos agora aos principais casos de regência verbal. Então, para começar aí, nós temos o verbo assistir. O verbo assistir tem 4 significados. Ele pode estar no sentido de dar assistência, sendo transitivo direto, por exemplo, o médico assistiu o paciente. Ele pode estar no sentido mais comum também, que é no sentido de ver, por exemplo, todos assistiremos ao filme. Assistiremos a quê? Então, no sentido de ver, ele pede a preposição. É um transitivo indireto. E também no sentido de caber, assiste ao réu o direito de se defender, ou seja, cabe ao réu, também pede a preposição a. E por fim, no sentido de morar, você deverá assistir por 2 anos na capital, ou seja, morar na capital. Então são 4 tipos de sentidos que pedem preposições diferentes, lembrando que somente do sentido de assistência que não vai pedir a preposição. Temos os verbos agradar, perdoar e pagar, no sentido de coisa ou alguém. Como assim? Quando esses verbos estiverem se referindo a coisa, por exemplo, João pagou a dívida, ou então ela perdoou sua briga. Se referindo a coisas, esses verbos são transitivos diretos. E se referindo a pessoas, esses verbos serão transitivos indiretos. Por exemplo, ela perdoou ao filho, ou então ela pagou a dívida ao pai. Ou seja, se referindo a pessoa, pede a preposição, e se referindo a coisa, não pede a preposição. Vale ressaltar que o verbo agradar, quando for pessoa com pessoa, ele será transitivo direto. Então a gente pode ler aí como se fosse uma exceção, né? Ela agradou o filho, ou seja, pessoa agradando outra pessoa. Ele é transitivo direto. Então é só gravar essa estrutura e você não pode se esquecer dessa exceção do verbo agradar. O verbo aludir, que quer dizer referir-se, ou seja, se referir a alguém, pede a preposição a. Ninguém aludiu àquela moça, ou seja, ninguém aludiu a alguém, a aquela moça. Então é por isso que recebeu crase, ou seja, verbo transitivo indireto regido de preposição a. O verbo aspirar, ele também tem 2 sentidos, no sentido de cheirar, ou seja, inalar, ou no sentido de desejar, almejar. Por exemplo, Dona Terezinha aspirava suas flores. Pelo contexto, a gente consegue identificar que está no sentido de cheirar, ou seja, ela cheirava suas flores. No sentido de cheirar, ele não pede a preposição, ou seja, o verbo é transitivo direto. E na frase, seu filho aspirava ao militarismo, também conseguimos identificar pelo contexto que se refere a desejava, né? Ele almejava ao militarismo, então pede a preposição. E a preposição do verbo aspirar é a preposição a. O verbo atender.
ele pode estar no sentido de ouvir ou também de dar assistência. A empresa telefônica atende seus clientes, ou seja, ela dá assistência a seus clientes, ela cobre, né, os seus clientes. Então ele não pede a preposição nesse sentido, no sentido de ajudar, de se atentar. E no sentido de ouvir ou de atender a ligação, atender ao portão, ele vai pedir a preposição a, ou seja, o verbo vai ser transitivo indireto. O cliente atende a ligação, ele atende a ligação. Então, preposição a, transitivo indireto. O verbo chamar. Peço uma atenção para esse verbo porque ele tem 4 estruturas. O rei chamou você aqui, ou seja, não está pedindo preposição, ele é transitivo direto. E eu também posso construir o rei chamou por você lá. Ou seja, tem preposição, mas o verbo continua sendo transitivo direto, mesmo com a preposição. E no exemplo, o rei chamou aos nativos de escravos, agora já tem um predicativo para o objeto. Então também temos 2 construções. O rei chamou aos nativos, eu percebo que aos nativos aí está preposicionado e de escravos também está preposicionado, os 2. E no exemplo abaixo, o rei chamou-lhe escravos, o lhe também está preposicionado, ou seja, são objetos indiretos. E o predicativo escravos é o predicativo do objeto indireto. Então, nas estruturas de baixo, nós temos o verbo transitivo indireto e nas de cima nós temos o verbo transitivo direto, sendo que é o mesmo verbo. Então, tem que prestar atenção tanto no verbo quanto na regência. Os verbos chegar, ir e vir, eles pedem a preposição a. E também mais uma atenção, porque muita gente coloca a preposição em. Por exemplo, chegamos ao campo cedo. Então a preposição é a e não em. A forma errônea é dizer chegamos no campo cedo. Ou então iremos na padaria. Não, o correto é iremos à padaria. Vieram à cidade. Então a preposição a é a correta para a regência desses 3 verbos. Os verbos esquecer e lembrar. Quando o verbo for pronominal, algum desses 2, grava muito bem. Tem pronome, tem preposição. Não tem pronome, não tem preposição. Então, quando eu falo esqueci o livro, eu percebo que o verbo ele não é pronominal. Então, é errado eu colocar a preposição no complemento. O correto é falar esqueci o livro sem preposição. E se eu fosse colocar o pronome, ou seja, esqueci-me, aí sim seria esqueci-me do livro. Ou seja, tem pronome, tem preposição. E a mesma coisa acontece com o verbo lembrar. Lembrei um caso antigo e lembrei-me de um caso antigo. Então é muito simples. Quando o verbo for pronominal, coloque a preposição. Quando não for, não coloque a preposição. O verbo implicar, ele pode estar no sentido de acarretar, envolver ou de rixar. Por exemplo, a aprovação implica documentos exigidos. Então, no sentido de acarretar, ele não vai pedir preposição, ou seja, transitivo direto. A aprovação implica em estudar, ou seja, envolve. Então, tem a preposição em, e essa preposição deve ser respeitada. Meu irmão implica com minha prima todos os dias. Então, nesse sentido de rixar, implicar com alguém, sim, vai pedir a preposição, o verbo é transitivo indireto. Vale lembrar que as suas preposições têm que estar no seu sentido. Sentido de rixar, preposição com. No sentido de envolver, preposição em. E no sentido de acarretar, não tem preposição, ou seja, transitivo direto. O verbo informar, esse sim é muito cobrado em concurso. E a sua estrutura é a seguinte: ele pode pedir a preposição de ou a preposição sobre, mas vamos analisar as suas estruturas. Agora não posso informá-lo. Perceba que aqui só tem um objeto, ou seja, o objeto direto, porque o pronome é o pronome o. Agora no exemplo, o presidente informou o povo sobre a crise, agora eu já tenho um objeto direto e um objeto indireto. A estrutura é a seguinte: o objeto direto sem preposição e o objeto indireto com preposição. E jamais os dois com preposição ou os dois sem preposição. O que está caindo nos concursos é isso. Colocar o presidente informou ao povo sobre a crise ou da crise.
Então essas formas são erradas. Então o verbo informar já é diferente do lembrar. O lembrar é pronominal, tem preposição. O informar não. Ele tem preposição no primeiro complemento, então não vai ter no segundo. Ele não tem no primeiro, então vai ter no segundo. Por exemplo, também, informei-lhe de que faria a prova. Também é errado, porque o lhe é objeto indireto. E o de que também está preposicionado. Então eu devo tirar alguma das preposições para fazer sentido. O verbo namorar, muita gente também fala da forma errada. O correto não é falar namorar com, e sim namorar a pessoa. Por exemplo, João namorou Maria. E é errado dizer João namorou com Maria. Simples assim. O verbo obedecer, ele é transitivo indireto, ou seja, ele pede a preposição. E essa preposição é a preposição a. Por exemplo, não obedeci aos meus pais, por isso errei. E também errou uma questão de prova, né? Então, tem o verbo obedecer, tem a preposição. É um verbo transitivo indireto. E lembrando que se eu fosse colocar um pronome aí, eu deveria colocar o pronome obliquátono, o pronome lhe. Ou seja, obedeça-lhe. Se fosse obedeça-o, já estaria errado. É aí que você começa a juntar uma coisa na outra. Uso dos pronomes, função dos pronomes, regência, verbo, nome, e aí você vai conseguir fazer uma questão de prova. Você tem que ter todos esses conceitos em mente. O verbo preferir, muito usado também na nossa linguagem coloquial de forma errada. Quem prefere alguma coisa a outra coisa, e não do que. A preposição do que está errada. Por exemplo, o correto é dizer João prefere melão a melancia, ou seja, com crase, respeitando a preposição. Se fosse melão do que melancia, seria a forma errada. O verbo querer também tem duas construções. No sentido mais comum, que é no sentido de desejar, falar eu quero o sorvete, ele não tem a preposição. Realmente, o verbo é transitivo direto. Mas ele também tem outro sentido, que é o sentido de amar. Por exemplo, as meninas queriam muito ao pai, ou seja, elas amavam muito ao pai. Então, nesse sentido, ele vai pedir a preposição a, transitivo indireto. Ele pode cair como contexto ou pode cair no próprio enunciado. Assinale a alternativa em que a regência do verbo querer esteja inadequada. Aí está lá entre parênteses, sentido de amar. Pode cair assim ou não, ou mandar você se virar com o contexto. O verbo responder, no sentido de responder alguma coisa, ele pede a preposição. Por exemplo, João respondeu ao questionário. E se fosse também a uma pessoa, seria com a preposição a. Mas eu também tenho a construção sem a preposição, que é daquela forma abusiva. A filha respondeu o pai. Nesse caso, quando o pai fala para a filha, né, eu vou falar com você e você não me responde não. Aí a filha vai lá e responde. Ela responde o pai, ou seja, de forma abusiva. No sentido mais comum, na maioria dos casos, ele vai pedir a preposição a. Quem responde, responde a alguém ou a alguma coisa. O verbo simpatizar, ele pede a preposição com. Por exemplo, por isso não simpatizo com esses dois. Mas é errado eu dizer eu não me simpatizo com ele, tá bom? O verbo simpatizar, ele não é pronominal. Eu não me simpatizo com alguém, e sim eu simpatizo com alguém. O verbo tocar, ele também tem três construções. Sentido de encostar, comover ou caber. Então vamos prestar atenção quando nós vamos usar as preposições. Quando eu falo não permitiu que o filho tocasse o chão, ou seja, no sentido de encostar, eu posso usar a preposição em ou eu posso não usar essa preposição. É um caso facultativo. Então eu posso dizer tocasse o chão ou tocasse no chão. No sentido de comover, por exemplo, aquela notícia tocou o meu coração, ou seja, ela me comoveu, não vai pedir preposição, verbo transitivo direto. E no sentido de caber, toca ao presidente tomar essas medidas. É um sentido menos cobrado, né? Mas a gente precisa saber, a gente não sabe como a banca vai cobrar. Então, no sentido de caber, pede a preposição a, ou seja, cabe ao presidente tomar essas medidas. E por fim, o verbo visar, que pode estar no sentido de mirar um alvo, né?
no sentido de dar um visto ou no sentido de objetivar. Então, quando eu tenho aí o exemplo, os soldados visavam seu alvo, ou seja, estavam mirando, não vai pedir preposição. A construção é verbo transitivo direto. O banco visou o cheque. Eu percebo que está no sentido de dar um visto, aquele visto que a gente dá na folha, né? Então, nesse sentido, também não tem preposição, ou seja, o verbo é transitivo direto. E por fim, no sentido de objetivar. As medidas visavam ao crescimento do povo, ou seja, objetivavam ao crescimento. Então, somente nesse sentido, o verbo visar vai pedir a preposição a, ou seja, transitivo indireto. E aí, coisa pra caramba, né? Realmente, eu concordo, tem bastante coisa. Mas aí que vem a pior notícia, eu não falei um terço dos verbos, né? Tem mais verbos para você saber, né? Se eu for falar aqui de todos os verbos, a gente vai precisar ficar aqui horas falando de todas as regências de todos os verbos do mundo, né? Você pode notar aí que eu não coloquei o verbo gostar, o verbo precisar, né? Esses verbos mais comuns, os verbos mais fáceis, tá bom? Esses aí são os essenciais, os principais que podem, na verdade, um deles vai cair no seu concurso, tá bom? E eu falei até um pouco rápido, porque como eu disse na videoaula anterior, não tem muito o que ficar explicando em relação a decorar a preposição. Você só tem que saber quando o verbo está no sentido tal e no sentido tal. Tá? Por exemplo, o verbo visar, que a gente acabou de ver, pode estar no sentido de mirar ou no sentido de objetivar, ou também no sentido de visar, de dar um visto, né? Então, como é que a gente vai saber? Tem duas maneiras. Ou o contexto vai ter que obrigatoriamente nos dizer, ou vai estar entre parênteses o sentido. Se não for, não tem como saber, tá bom? Se eu falar, outro exemplo, o médico assistiu o paciente. O médico ele estava vendo o paciente ou ele estava dando assistência ao paciente. Então, pelo contexto, você consegue identificar, tá bom? Não é uma coisa que você vai aprender agora de uma hora para outra. Por isso que eu não vou colocar aqui questões de prova para você resolver, porque não tem como, você com certeza não aprendeu só com essa videoaula. Se você sabe regência verbal, você sabe resolver questões de regência, é porque você já sabia, você já estudou em outra apostila, ou já viu conceitos, ou estudou com o seu professor. Com certeza somente essa aula aqui não te ensinou tudo. Mas é claro que se você fizer as anotações que eu passei nessa aula, desde os conceitos do início até essas regências, com certeza você vai aprender e vai conseguir desenvolver as questões daqui para frente, beleza? Então pause o vídeo, volte, coloque aí em câmera lenta ou então acelerado se você quiser ver outras partes, né? Mas anote, tá bom? O mais importante é que você anote tudo que eu falei aqui na videoaula e faça exercícios, porque se você só assistir a videoaula, você não vai conseguir fazer uma questão de prova, não vai passar no concurso, tá bom? O foco aqui para a sua aprovação é você assistir, fazer as anotações, tirar as dúvidas com o seu professor e fazer exercícios. Faça bastantes exercícios o tempo todo. Você não pode parar de fazer exercício, beleza? Então, a aula é essa. Eu espero que você tenha aprendido, né? Aprendido um pouco e ainda vai aprender mais. E a próxima aula vai ser regência nominal para a gente poder fechar esse ciclo de regência. Beleza? Então eu vejo você na próxima aula. E um convite, se você está assistindo essa aula mas ainda não é inscrito no canal, peço que você se inscreva, deixe a sua curtida também, nos siga na rede social, nós estamos aí no Instagram e no Facebook, tá bom? Dê o like lá, compartilhe com seus amigos e a gente vai seguir em frente aí com o rumo à aprovação, beleza? Então até a próxima e fique com Deus.